Pessoal, então boa noite então, a todos. Hoje eu vou então abordar aí sobre as situações de aprendizagem da parte 2, né? Então é a atividade 1, 2, 3 e 4, né? E os conhecimentos aí que são pertinentes para a situação de aprendizagem. Bom, então deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, na reunião aí, né, Juvenal e Joana foram apresentados ao Sr. Peter, que lhes informou que uma de suas unidades de produção de amônia está com a operação reduzida devido ao grande estoque de produtos. E bom, eu gostaria de aproveitar este momento para realizar uma manutenção preditiva. Então, antecipar algumas coletas de dados e análise de um conjunto de equipamento da TAG AP011 que são hipercríticos para o processo. Seria melhor que não sofresse interrupções durante a fase de produção plena, porque isso poderia causar prejuízo para a unidade 1, né, que é o conjunto motor-bomba. Então, seguindo as orientações do Sr. Peter, Juvenal emitiu uma ordem de serviço, né, uma OS, cumprindo que preconiza a norma da qualidade ABNT, NBR ISO 9001, que é o procedimento de manutenção em questão, né? Bom, então pronto, já emitiu a OS, nela registraremos desde o tempo da duração da atividade desenvolvida pelos mecânicos até a alocação de todos os custos inerentes aos serviços executados. Então, para a execução da OS, Joana coletará os dados de temperatura e vibração dos mancais nos pontos T3 e T4 da bomba e T1 e T2 do motor, efetuando a análise dos pontos coletados dos dados, ou seja, aqui então são os pontos, vai ser inserido os dados de temperatura e vibração, tanto da bomba quanto do motor. Né? Então, estou certo de que ficará muito satisfeito com o serviço, Peter, né? Então, guardarei o relatório técnico da senhorita Joana, juntamente com todos os gráficos de tendência e recomendando todas as ações de manutenção mecânica necessárias para os equipamentos. Bom, pessoal, então, para falar desse assunto, a gente vai precisar falar sobre layout, desenvolvimento de layout, a importância de um layout bem elaborado, falar de análise de vibrações, das frequências, termografia, manutenção preditiva, os aplicativos aí para gerenciamento de manutenção, preparação de materiais e recursos, o diagrama de Pareto e o 5W, o 1H e o 2H. Bom, então, né, pessoal, os layouts, né, eles representam aí uma distribuição das máquinas e equipamentos de uma indústria, né, realmente é um organograma de forma mais visual mesmo, como se fosse não é uma planta baixa, porque a planta baixa ela tem mais informações, é mais técnica e tem um rigor. O layout é mais ou menos esquemático, ele não tem tanta exigência, ele é só para você ter uma noção visual da minha planta industrial, né? Para justamente dele fazer uma delimitação aí dos espaços físicos disponíveis, né? Então, pensando em uma mudança de toda a organização espacial de uma fábrica, então seria bastante dispendioso, né, pessoal, de questão de tempo e de custo também para a redistribuição de máquinas, gerando um novo layout, né? Então, a gente precisa fazer um estudo aprofundado, né, para realmente ver a viabilidade e questão de custo para fazer essas mudanças de máquina, né? Igual na nossa casa, né, pessoal, que a gente dá na nossa telha, eu quero fazer uma mudança, mudar a cama, guardar-roupa de lugar, ou, sei lá, um equipamento ali, uma mesa de trabalho, a gente faz isso rápido, né? E não gera custo. Agora, para uma indústria, isso é bem mais dispendioso, não é tão simples assim. Então, técnico e mecânica, por exemplo, aí, né, pessoal, ele tem como um dos papéis passar as maiores necessidades informadas pela área técnica, né, em realizar o manuseio das máquinas, ou seja, ele que está operando diretamente com a máquina ali, né, transporte e realização da manutenção. Então, é verificar a disponibilidade da máquina, né, disposição ali física com relação à questão de manutenção, acessibilidade, ergonomia, se realmente está produtiva aquela máquina naquele lugar ou não, né? E além de determinar então a melhor organização das bancadas, ele também é o principal beneficiado aí para um perfeito arranjo físico, né? Então isso reduz tempo de manutenção das máquinas e também facilidade de operação e movimentação da equipe técnica, pessoal. Então assim, a gente também não pode fazer um layout meio desorganizado, né? Que aí também vai contra a parte de segurança
Também a gente pode aumentar riscos de acidente, né? Fazendo aí com um colaborador tropique num fio ou cai em cima de uma máquina, pode ser então fatal. Então, preciso ter esse layout bem definido justamente para melhorar em tudo, né? Questão de produção, acessibilidade do colaborador, a manutenção em si daquela máquina, né? Então, né, pessoal, hoje, né, em dia aí, na indústria moderna, na 4.0, a engenharia industrial é a grande responsável por determinar, então, o layout dessa indústria, né? Onde ela seleciona de forma bem criteriosa as marcas e equipamentos necessários para cada processo, juntamente com a quantidade de funcionários envolvidos a partir das capacidades técnicas tão requeridas. Então, antes que a atenção devida seja dada ao layout da planta industrial, grandes perdas materiais e humanos ocorreram. Ou seja, né, pessoal, infelizmente aí, né, para chegar nessas otimizações de layout, infelizmente aí algumas vidas vão sacrificar, mas não de forma proposital. E realmente é na questão assim da famosa tentativa e erro, foram vendo, né, através de lições aprendidas, o melhor layout, né? Isso acontece muito na aviação, né, pessoal? Geralmente os acidentes, né, os desastres aéreos, o avião ele é seguro por causa disso. Justamente os acidentes, né, quando faz a devida investigação, as causas, gera-se então novos procedimentos, por exemplo, para que um novo acidente não ocorra e que se melhore e aumente a segurança dos voos. Então, geralmente é um procedimento de voo ou alguma parte técnica, por exemplo, construtiva de um avião, né? Enfim, qualquer coisa que a gente possa aprender com um desastre para que não aconteça novos desastres, né? Então, assim, foi com a indústria, né? A gente sabe que nas primeiras indústrias a gente tinha muito risco, né? Questão de segurança, maquinário que era perigoso. Hoje a gente vai vendo que tem as normas, né? E também hoje muito mais seguro, né? E menos insalubre, né? A questão aí para o trabalho, né? Então, imagina aí, né, pessoal, a gente elabora de forma equivocada um layout onde não fosse pensado, então, na manipulação de máquinas e equipamentos pelo profissionais de manutenção e operação, o fácil acesso de pessoas à manipulação e à retirada de equipamentos e máquinas do local não fosse observado, e, além disso, a movimentação, transporte e armazenagem de cargas também não fossem pensados de forma criteriosa, tal qual os impactos no acidente, ou seja, tem que se pensar de tudo isso, principalmente da segurança, né? Bom, sobre a análise de vibrações, né, pessoal, ela é amplamente utilizada, é mais utilizada aí na indústria para manutenção preditiva, onde ela vai utilizar, então, frequências geradas pelo movimento oscilatório, né, que é a força oscilativa, né, que é a vibração da máquina, justamente para analisar o seu desempenho. Então, o princípio dessa análise, ela vai estabelecer, então, pela conversão de sinais mecânicos, né, então é a vibração em sinal elétrico, né? Ou seja, vai fazer uma conversão mecânica para elétrica, qual requer então um especialista em vibrações e um instrumento eletrônico específico à tarefa, que é um sensor que vai fazer então essa aquisição de dados, ou seja, ele vai converter esse sinal mecânico em elétrico, justamente para chegar e armazenar em um aparelho, onde ele gera gráficos ali que eu posso tomar as decisões, né? Bom, então ao realizar essa análise da vibração, né, pessoal, o analista, então, o especialista, vai analisar as informações geradas para determinar, então, se essas vibrações da máquina estão dentro dos parâmetros aceitáveis ou vai ter alguma irregularidade, né? Então, o especialista em vibrações, ele sabe, então, que a baixa frequência, né, por exemplo, o que é o defeito relacionado à baixa frequência. A baixa frequência nas máquinas está compreendida na faixa entre 0 e 2.000 Hz, né, 2 kHz. Essa de baixa frequência, então, ela vai estar relacionada a desalinhamento, desbalanceamento ou folgas. Se for a alta frequência, que é na faixa entre 2 e 50 kHz, né, vai ser gerado devido, então, a um rolamento com um defeito acentuado, né? Então, isso aí, pessoal, foi com estudos e com dados aí ao longo de um bom tempo que se chega a essas conclusões, né?
o que então é frequente devido à baixa frequência e alta frequência. E para as frequências acima de 50 kHz, então ela é gerada devido aos contatos metálicos, ou seja, já tem uma outra origem, defeitos então relacionados para frequências abaixo de 50 kHz. Então aquele gráfico que gera no meu analisador ali é justamente para verificar onde estão os pontos críticos, né? Então eu consigo predizer, por isso que fala que é preditivo, onde está a minha falha na minha máquina. Então, com isso, né, pessoal, o especialista então informa aos técnicos e mecânicos quais os procedimentos que devem ser tomados para solucionar então o problema. Ou seja, eu consigo então fazer uma análise muito mais assertiva, né, de forma que eu não tenho que ficar caçando onde está o problema. Ele já me dá uma forma mais, um diagnóstico mais preciso sobre aquele problema ali. Bom, a outra análise que a gente tem é a termografia, que também é para manutenção preditiva, ela vai buscar a visualização de pontos quentes com alta probabilidade de gerar falhas, né? Então, com essa observação, né, a equipe de manutenção pode intervir reduzindo ou eliminando a chance delas ocorrer. Então, aí na figura, né, pessoal, o operador está utilizando, então, um termômetro infravermelho para medir, então, a temperatura média do conjunto motor-redutor. Então, vocês estão observando que ele está direcionando o instrumento para o conjunto mecânico, no qual o instrumento, então, age transmitindo e captando os raios infravermelhos, né, para esse motor redutor. Então, as diferentes temperaturas presentes são indicadas por diferentes cores ou intensidades, também chamadas de espectros, né? Então, esse range de temperatura, né, que é o intervalo de temperatura, né, que é o limite entre o máximo e o mínimo admissível, deve ser previamente conhecido, ou seja, eu preciso ter um conhecimento prévio da máquina para saber o que deve ser feito, né, para saber se aquela máquina está operando dentro das operações, dentro da faixa operacional ou não, né? Então, realizar o teste de termografia em uma máquina, no qual vai se detectar um aumento acima do limite de temperatura, é recomendável, então, que essa máquina seja parada para realizar uma inspeção e verificar o motivo que levou essa temperatura elevada. Então, eu tomo a decisão do que deve ser feito, né? Então, a manutenção preditiva, né, pessoal, eles vão ter o objetivo justamente de predizer quando a máquina vai poder apresentar falhas através do acompanhamento das variáveis de processo. Caso, então, vazão, pressão, temperatura, vibração, etc. Bom, então, a empresa que utiliza desse tipo de manutenção, pessoal, investe capital financeiro com o principal, então, objetivo de não deixar a máquina parar ou trabalhar com baixa confiabilidade. Ou seja, a manutenção preditiva, pessoal, mesmo hoje, tem que os equipamentos eletrônicos estão mais baratos, ele ainda é caro, ele ainda é custoso, que eu preciso também investir não só em equipamentos, mas em mão de obra qualificada. Uma pessoa que realmente saiba fazer uma análise daqueles gráficos de forma correta e precisa. Então, ou seja, você não precisa aplicar em toda a máquina, você pode aplicar naquelas máquinas mais específicas, aquelas que a gente considera mais críticas no meu processo, né? Bom, então, por exemplo, aí, né, então a gente fica difícil a gente entender o real motivo da manutenção, sinceramente. Então, por exemplo, imagina uma bomba industrial trabalhando com fluido aí peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? Então, esse elemento ele cria um ambiente interno à bomba bastante agressivo, né? Ou seja, ele é ácido devido ao seu baixo pH, então sendo considerado aí altamente ácido. Então, devido a esses fatores, somado ao fato de ser um elemento de alto impacto na produção, então a empresa investiu na preditiva, que ele vai aplicar análise de vibrações periodicamente, tanto também a análise de lubrificante e a termográfica. Então, essas análises ela aumenta a confiabilidade de operação da máquina, garantir que a produção, então, não pare, o aumento da segurança dos funcionários devido à baixa probabilidade de exposição a materiais tóxicos, ou seja, eu também evito isso do ponto de vista de acidente, né? Então, por consequência, a longo e médio prazo, os gastos com equipamento e funcionários vão diminuir, e o lucro da empresa, né, estará garantido. Então, mesmo tendo um custo inicial extremamente alto, pessoal, traz retornos, isso pelo menos a um médio e longo prazo, né? Então isso obviamente é plenamente estudado, né? Bom, então em máquinas que possuem baixa criticidade na linha industrial, ou seja, não tem um ambiente agressivo ou inseguro, né, devido à alta toxicidade ou por apresentar uma baixa importância na produção, então a gente não aplica, não tem necessidade. É um dinheiro que você pode investir, né, de forma inútil, né? Então, a gente tem que ter aquela visão de aplicar onde é mais crítico e onde pode também ocorrer um acidente,
e também de causar danos irreversíveis aí aos colaboradores. Bom, então, para manutenção, né, pessoal, hoje aí, como a informática tem avançado, a gente também tem aqueles aplicativos, né, que façam o gerenciamento da manutenção. Então, ele não integra só a parte da manutenção, ele integra toda a parte da empresa. Hoje são os chamados ERPs, né, SAPs, ERPs aí, né. Então, ele integra toda a minha indústria, da parte financeira, de produção, almoxarifado, a parte de manutenção, enfim, integra toda a minha empresa, né. Então, ele vai ter a capacidade de planejar e documentar, controlar e documentar tudo que acontece, então, nas minhas paradas de manutenção. Então, a parte inicial de toda manutenção, obviamente, é o planejamento, ou seja, onde se elabora todos os processos que vai ocorrer e que vai resultar, então, no levantamento de horas, pessoas, materiais e máquinas envolvidas. Então, isso, pessoal, né, é a parte mais importante do processo gerencial, porque qualquer erro de cálculo aí, ou um dimensionamento errado do número de pessoas ou materiais envolvidos, máquinas envolvidas, pode gerar falhas e muito custo também, isso implica em custos, né? Então, é essencial a gente também inserir dados no aplicativo de gerenciamento, pois vai responder de forma se está tudo ocorrendo dentro da normalidade ou não, e as ações que devem ser feitas, então, para retomar o controle da minha manutenção. Né? Então, quando a gente finaliza a manutenção, tudo que foi gerado de informação é documentado no aplicativo, então gera-se um prontuário. Então, isso facilita as próximas intervenções que as máquinas venham a sofrer devido ao conhecimento do comportamento delas. Bom, então, a preparação aí de recursos materiais, né, vai ser a ação que o técnico vai ter para informar aos seus superiores que está ocorrendo dentro da empresa, seja por via de apresentação reta projetor, né, por um PowerPoint ou outro recurso, por relatório técnico, reuniões ou até mesmo por e-mail, né, por comunicação aí. Então, a gente precisa, então, de ter clareza e profissionalismo, segurança e de veracidade, pessoal. Então, ter certeza naquela informação que você está transmitindo, né, porque ela é fundamental. Então, aí, né, pessoal, muitos acidentes, por exemplo, aí, né, já ocorreram, então, por falta de comunicação ou comunicação errada, justamente por levar a grandes perdas materiais, principalmente humanas. Então, a gente tem que ter a importância de uma disseminação de todas as informações úteis para os processos envolvidos no processo industrial, né, pessoal? A gente sabe ali que, por mais que não seja chamada aquela indústria crítica, mas qualquer informação errada, ela é vital, gera problemas. Então, muito cuidado como a gente transmite e conhece essa informação, justamente não espalhar notícia errada nem falsa. Então, tem uma informação também carregada de falsidades. Isso é prejudicial para a empresa, para a indústria. Bom, então na indústria, né, pessoal, para manutenção a gente usa então o diagrama de Pareto. Então ele é uma das ferramentas básicas de qualidade, né, também aplicado na qualidade, que vai estabelecer que 80% das consequências geradas são devidas a 20% das causas. Então isso faz com que a empresa então preocupe-se então com as pequenas falhas, né? Ou seja, não necessariamente você tem que espelhar uma grande catástrofe para grandes perdas, somente aquelas pequenas, né? É aquele ditado, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos, ou seja, as pequenas falhas que geram os grandes danos. Então a máquina trabalha semelhante ao nosso corpo, né? Está ficando doente sempre dá sinais, ou seja, sempre é um sintomazinho pequeno, mais leve. Se eles não forem analisados, então corre pior e a pessoa morre, né? Então, da mesma forma se faz nas máquinas, elas vai então dando aquelas pequenas falhas que, caso não sejam controladas, vai causar então a parada total. A outra ferramenta que a gente tem é o 5W1H e o 2H, né, que são também considerados aí ferramentas estratégicas, e vai formar então um plano de ação para algo que deve ser investigado. Então são as perguntas, né? Como será feito? O que será feito? Por quê? Quando será feito? Quem o fará? Quanto custará e onde será feito, né? Então são esses questionamentos apresentados no 5W1H, sendo apenas o quanto custará fazer que não está presente no 5W1H. E essas perguntas, né, pessoal, tem que ser respondidas de forma clara e objetiva, ou seja, não pode ter enrolação, tem que ser reto, claro e direto. Ele vai nortear todo o meu projeto e também, né,
Então, por exemplo, aí, né, 5W1H2H, né, ou seja, o quê? Que operação é essa? Qual é o assunto? Quem conduzirá essa operação, né? Qual o departamento responsável? Where, de onde, né? Então, onde a operação vai ser conduzida, em que lugar, quando? Quando essa operação será conduzida, que horas, que periodicidade? Por quê? Por que essa operação é necessária? Ela pode ser omitida? Aqui agora é os dois, o 1H ou os dois Hs, né? Que é como conduzir essa operação, de que maneira, e o how much é o quanto custa, né? Somente aí custo, né? A gente está lidando com indústria, a gente lida com custo, né? Tanto na manutenção, projeto e produção, né? A gente sabe que indústria, né, pessoal, é o máximo, é operar o máximo de lucro com produtividade com o mínimo de custo, né? Isso que determina a competitividade da indústria, né? Bom, então o que consiste a atividade um, né, pessoal? Coletando os dados de temperatura, né, de vibração dos mancais, pontos T3 e T4 para a bomba e T1 e T2 da bomba no kit didático, né? Que aí, no caso, é feito no polo presencial. Ou seja, vocês vão fazer um modelo de relatório aí baseado no que foi feito na aula presencial. Ou caso queiram se antecipar, se vocês já têm algum conhecimento, vocês podem, então, preencher de forma simulação, certo? De forma aí fictícia, né? Bom, aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, que é essa atividade aqui, que é esse o relatório aqui, né? Ok, pessoal, pode então fazer de forma aí fictícia. Bom, agora a gente parte, pessoal, para o contexto 2, certo? Bom, então o contexto 2 aí, o que que fala, né? Então, ao concluir a primeira etapa do trabalho, o Juvenal então percebeu, através de uma análise termográfica, que os acoplamentos estavam sofrendo aquecimento acima do aceitável, gerando então indícios de possível desalinhamento dos eixos. Então, um superaquecimento desse pode até causar uma falha funcional no equipamento e pode evoluir para uma quebra. Verdade, não pode deixar que eu faça nova ordem de serviço para checagem do alinhamento dos eixos entre a bomba e o motor acionador, já que este procedimento requer um conhecimento matemático mais específico. Tudo bem, contudo, gostaria de ajudá-lo a avaliar as condições do conjunto rotativo, para aprender como determinar o método de alinhamento mais adequado. Então, independente de utilizar um método convencional, que é o ring and face ou reverso, ou o método a laser, Juvenal deve avaliar e corrigir os defeitos de pé manco, no caso fazer o nivelamento, seja com relação à base do motor ou à superfície da base de assentamento, antes de iniciar o alinhamento dos eixos. Bom, agora que corrigimos o pé manco, quero que você me diga que método devemos usar. Não estou certo, mas acho que é o método a laser. Muito bem, Joana. Trata-se de um método mais preciso e rápido. Agora que você já preparou o conjunto motor-bomba e alinhador a laser, vamos agilizar o alinhamento. Joana, que é estagiária, está em processo de aprendizagem, acompanhará e auxiliará os trabalhos técnicos envolvidos por Juvenal, bem como o registro do passo a passo. Então, para essa atividade aí, né, pessoal, as duas atividades é a 2, 3 e 4, a gente vai precisar sobre falar de regulagem e ajuste de equipamento, ajuste de máquinas e equipamentos, acoplamentos, nivelamento e alinhamento de máquinas e equipamentos, de balanceamento e vibração. Bom, então a regulagem e o ajuste de equipamento são utilizados, então, quando o equipamento se encontra em não conformidade com o padrão exigido, trabalho exigido no funcionamento. Então, por apresentar inúmeras peças trabalhando com suas especificidades, então, equipamento e operação pode apresentar, então, diversos tipos de desregulares. Então, é para isso que a equipe deve estar preparada para realizar os ajustes necessários e colocar, então, o equipamento de volta em funcionamento, né, com o menor tempo possível e com alto tempo de operação. Então, é isso aí, né, pessoal? Objetivo básico de qualquer área de manutenção aí, né? Vou fazer um exemplo aí. Então, uma bomba de título, quem é de engrenagem, que bombeia polímeros, no caso chips PET de nylon derretidos, vindo de um extrusor, é um equipamento então, que trabalha com deslocamento positivo, né? Ou seja, desloca plástico ali, né? Com a temperatura média aí de 350 graus Celsius. Então, essa bomba precisa ser substituída, então, atendendo a um plano de manutenção preventivo. Então, ao instalar uma nova bomba de título, essa já deve estar pré-aquecida, ou seja,
ela fica armazenada em estufas para que no momento de sua instalação ela esteja próxima da temperatura, então, de operação. E para que tudo possa estar de acordo com o planejamento de manutenção. Então, o equipamento, após instalação, deverá sofrer dois apertos e serem torqueados nos dois momentos. E esse procedimento vai se fazer necessário, né? Pois após a instalação da bomba, ela sofre datação térmica, que provoca então um afrouxamento dos parafusos, necessitando assim de um segundo e final torqueamento. Então, para isso, a gente disponibiliza para o técnico operador um torquímetro, né? Então, a gente precisa de um torquímetro para aplicar o torque da forma correta, justamente para compensar essa dilatação térmica, né? Para não ter o afrouxamento dos parafusos. Bom, então, as máquinas, né, pessoal, trabalham com confiabilidade sempre abaixo de 100%, ou seja, a partir de um certo tempo, elas irão apresentar algum tipo de falha, ou seja, não existe máquina perfeita, mas que ela seja altamente confiável, ela nunca é 100%. Né? Então, essas falhas são corrigidas através das manutenções e os ajustes, né, que vai devolver o desempenho de suas funções, necessária à realização da tarefa para a qual ela foi, então, projetada. Bom, então, para que a máquina, o equipamento e os envolvidos nas intervenções sejam preservados e realizem a ação de forma segura, então procedimentos são gerados dentro de cada empresa e ou segurados através de normas que dizem respeito à manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos. Então, por exemplo, os acoplamentos, né, vão ser então os elementos de transmissão de torque, movimento de giro de uma máquina para outra. Muito então utilizado em motor e bomba, né? Então a gente tem o motor, o eixo do motor com a bomba ali, faz o acoplamento, né? Isso aqui é justamente para não ter aquele diferença de giro entre o motor e a bomba, né? Então ali ele consegue dar uma compensação de giro de um com o outro, de forma que os dois fiquem sincronizados e não tenha nem sobrecarga nem de um lado nem do outro, né? Então, por exemplo, aí, a gente tem os acoplamentos flexíveis, né? Então, são construídos materiais flexíveis e podem trabalhar, então, com altas vibrações, ou seja, eles podem suportar maiores vibrações. Contudo, a transmissão de torque não é eficiente, porque justamente ele vai dar como se fosse uma amortecida, né? Então, não é tão eficiente quanto utiliza os acoplamentos rígidos. Né? E esses acoplamentos rígidos, por sua vez, são constituídos de materiais que vai ter uma alta dureza. Então, são bastante utilizados, com vezes, então, um alto aproveitamento na transmissão de energia, ou seja, é necessário, então, que tenha 100% de transmissão do motor para a minha bomba, de forma, então, que eu não tenha perdas nessa transmissão. Né? Então, quando o torque gerado pela máquina é quase totalmente aproveitado. E esse tipo de acoplamento só pode, então, ser utilizado em trabalhos de baixa vibração, ou seja, eu tenho que ter praticamente vibração nula para esse caso, porque ela aí pode gerar uma criticidade nesse acoplamento. Então, a gente sabe, né, pessoal, que as máquinas dinâmicas, elas trabalham com vibrações, devido ao fato de não existir na prática um sistema de funcionamento perfeito. Então, toda e qualquer máquina tem uma vibração implícita nela, intrínseca nela. Então, para que essas vibrações, então, não se amplifiquem e gerem falhas mecânicas, os equipamentos, então, devem ser nivelados e alinhados, então, para um maior desempenho e confiabilidade. Ou seja, a gente precisa de nivelamento em marcos, quando se deseja deixar as bases na mesma altitude, no mesmo plano, e o alinhamento, quando se deseja corrigir a diferença na posição relativa no acoplamento entre duas máquinas, né? Então, vai ter inúmeros métodos de nivelamento e alinhamento de máquinas e equipamentos. Então, por exemplo, balanceamento e vibração. Então, o balanceamento em máquinas, ele é necessário, né, para que se encontre aquele baricentro ou centro de massa da peça em rotação. Porque se aquele centro de massa for deslocado em relação ao seu centro, então tende a gerar vibração, né? Gera, então, força oscilatória, e isso pode ser prejudicial para a minha máquina. Então, quando a máquina está desbalanceada, certamente vai ter vibração aí, né? Levando isso para a prática, para o nosso dia a dia, né, pessoal? Os pneus aí, as rodas do nosso carro, né? Então, quando o pneu vai estar desbalanceado, ao rotacionar, então, a gente então gera deslocamento dessa massa, né? Então, gera então uma vibração excessiva. Então, a gente entende que as rodas estão desbalanceadas, né? Então,
Ou seja, se a gente, então, então o que que se faz no balanceamento? Faz ali, então, ver então onde está o deslocamento dessa massa, onde essa massa está deslocada e coloca-se então os contrapesos, que é justamente para poder fazer a compensação para balancear a minha roda. Com isso, então, eu equilibro os pesos. Da mesma forma, a gente faz nas máquinas industriais para balancear. Então, para essa máquina, o equipamento estar balanceado e devidamente nivelado, então tem que estar em conformidade então com alguns procedimentos, como as linhas de centro de todos os componentes, inclusive do próprio eixo, que deve estar colineares e todos os componentes dinâmicos, ou seja, aqueles que efetivamente estão ligados ao eixo devem estar balanceados para reduzir então ao máximo essas vibrações. Bom, então, pessoal, o que consiste aí a atividade 2, né? Vocês vão avaliar e corrigir os defeitos do PEMAN, seja com relação à base do motor ou com relação à superfície da barra de assentamento. Com aquele mesmo modelo de relatório que tem, que vocês vão entregar na SAP, né? Que é a atividade 4. Isso vocês vão fazer no presencial. A atividade 3 também vocês vão fazer um alinhamento a laser, executar também então o alinhamento propriamente dito e preencher o relatório, né, pessoal? Justamente aquele relatório que fez na atividade 1, vocês vão fazer relatando o que foi feito também na atividade 3, na 2 e 3, que foi feito na aula presencial, vocês vão fazer a entrega para mim. Da mesma forma, pode também ser feito de forma fictícia, caso não queiram se antecipar e não queiram esperar a aula prática. Mas o ideal, né, pessoal, o recomendado, façam após a aula para vocês terem uma noção do que é feito um relatório, de como é feito, como deve se proceder, né? Para aqueles que não têm a experiência ainda profissional, é importante vocês fazerem esse procedimento de forma sequencial, para vocês enxergarem como é de fato no mercado de trabalho, na empresa, na indústria, como é o procedimento. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vou finalizando então a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês, então, no que for necessário, no que for preciso. Então, desejo a todos aí uma boa noite. Fiquem, então, todos com Deus e até a